Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Regina Célia, sou gerente de causas do Instituto Avon e estou aqui em mais um encontro maravilhoso do Instituto Avon com o Juntas Transformamos. E o que nós transformamos juntas? Nós transformamos realidade, nós transformamos tolerância, felicidade, amor, alegria, paz e muita dignidade para todas nós, mulheres, para todos os homens, para todas as crianças, para todos os adolescentes, jovens, para todas as pessoas de bem com a vida. E passado o mês, eu quero falar com vocês que hoje nós temos um tema bem especial, porque passado o mês do orgulho gay, né, do orgulho LGBTQIA+, nós achamos importante fazer esse bate-papo para conversar sobre as conexões existentes na luta de todas as mulheres pelo fim da violência de gênero. Esse mês é um mês que, de certa maneira, que foi o mês de junho, ele é um marco para a nossa democracia, para o nosso país, para a nossa cultura, que hoje vive grandes desafios. Vamos chamar, a palavra é desafio. Desafios porque nós temos visto aí muitas vulnerabilidades. E eu não quero falar apenas de vulnerabilidades socioeconômicas, não. Vulnerabilidades mesmo de mentalidade. Mentalidades vulneráveis. E vulneráveis numa perspectiva de discriminação, perseguição, preconceito, separatismo mesmo, sabe? Algo bem perverso. E aí nós precisamos cada vez mais, gente, expandir o que há de melhor em nós, enquanto humanidade, enquanto reconhecimento de direitos humanos. E é por isso que, mobilizando a rede de embaixadoras Juntas Transformamos, estamos aqui. Por quê? Porque nós somos, não é, uma rede que representa mulheres premiadas em edições anteriores do Prêmio Juntas Transformamos e que segue, né, conectando, mobilizando, advogando a garantia dos direitos de todas as mulheres. E para quem ainda não conhece o programa Juntas Transformamos, como eu já disse antes, é uma iniciativa do Instituto Avon que reconhece, impulsiona e acredita em ideias e projetos de representantes e empresárias da beleza Avon na luta pelo fim da violência contra a mulher, fim da violência de gênero, na perspectiva de violência doméstica também, e também no cuidado em atenção ao câncer de mama. Hoje, quem participa conosco são duas fofuras maravilhosas, embaixadoras do Instituto Avon. Prazer enorme estar aqui com a Bruniele Lemos, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, e também com a Thaís Belo, que também vai se apresentar. E as duas vão falar da especialidade que elas representam. Primeiro, enquanto mulheres. Segundo, enquanto pessoas. Terceiro, enquanto humanidade que essas mulheres transpiram. Vamos ouvi-las? Então, seja bem-vinda, Bruniele, seja bem-vinda, Thaís, e eu quero que vocês se apresentem. Ai, boa noite, que apresentação maravilhosa. É muito, com muita alegria, com muito prazer que eu estou aqui hoje participando com vocês, né, desse momento muito especial para a gente, embaixadoras do Instituto. Como você já me apresentou, eu me chamo Bruniele Lemos, sou uma representante da Beleza Avon, embaixadora trans do Instituto Avon, também sou presidenta e idealizadora da Associação Transbordamos, que é uma associação voltada exclusivamente para o empoderamento de pessoas trans. Também faço parte do Conselho Estadual LGBTQIA+, e espero muito poder contribuir com vocês hoje aqui nessa live maravilhosa. Então, eu sou Thaís Emília, sou mãe, tive 4 filhos, então eu sou mãe de TEA, mãe de intersexo, mãe de adolescente, estou aqui, né, muito feliz pelo convite, né, de poder trazer um pouquinho do trabalho, né, que tenho feito. Eu sou assim, eu criei um grupo, né, que chama Coletivo Mulheres Aflitas, Maria da Penha,
que vem de uma história também no meu passado de relacionamento abusivo, sou presidente da Associação Brasileira Intersexo, uma das fundadoras, coordenadora da Rede Jacob, que também atende especificamente crianças intersexo, né, em questões de apoio mesmo psicopedagógico. De formação, eu sou psicanalista, psicopedagoga, doutora em psicologia da educação. Sou uma mulher intersexo, que me descobri intersexo depois de gerar filhos intersexo, né? Então, a gente se considera ipsogênero, né? Depois eu posso explicar um pouquinho. Sou mãe, polidancer por luta e batalha contra preconceito, né? Porque eu sofri machismo no judiciário, e eu acho importante. Então, hoje eu tenho uma militância em cima do polidense, porque a pessoa que tentou me matar não foi condenada porque eu treinava polidense. Então, hoje eu faço questão de treinar polidense com meu companheiro, meu marido atual. E é isso, né? Então, estou aqui para a gente conversar um pouquinho. E não é isso só não, gente. Eu vou dizer para vocês, eu quero dizer para vocês que a Thaís, ela fez uma ação na Bienal do Livro. Exatamente, gente, isso. A Bienal, no dia 2 agora, no domingo, estava lá, não é? E ela vai falar sobre os Jacob, não é isso? É Jacob. Jacob, ó, tá vendo só? Internacional toda. Até eu demorei para aprender o nome. Meu marido que escolheu. Sobre o Jacob, e ela vai falar para a gente como é que foi essa ação. Mas antes, tanto a Bruniele quanto a Thaís vão explicar para a gente primeiro sobre essas siglas. Primeiro, LGBTQIA+, né? E a Bruniele vai falar um pouco sobre isso. E depois a Thaís vai falar sobre intersexo. Mas aí a gente tem que sempre o seguinte, gente, por que que este assunto é importante? Porque dentro da rede Juntas Transformamos, a partir do Instituto Avon, a partir desse momento que nós estamos aqui conversando, por que que é importante saber? Porque o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. E pelo 4º ano consecutivo, gente. É terrível. Depois a gente vai dizendo aí para vocês os números, os big numbers, que são terríveis. E com os dados escassos sobre estupros de LGBTQIA+, aumentam também 88% em um ano. O Brasil, vocês sabem, apesar de nós termos excelentes pesquisadores, metodologias fantásticas, o nosso país, principalmente nesses últimos anos, não investiu muito nessa área de pesquisa, onde a gente possa ter com mais consistência o perfil das vulnerabilidades que existem, tá? Em nosso país. Tem pesquisas excelentes, mas nós precisamos de uma continuidade dessas pesquisas que contam um pouco da história, em números, em dados estatísticos, do que nós passamos e das nossas demandas, dessas complexidades e de como os dados devem ser uma prioridade para que nós possamos ter políticas públicas mais justas e que possam estrategicamente nos ajudar a romper com barreiras, entre elas, a barreira do preconceito e da discriminação. E daí, Bruniele, eu queria um pouco que você falasse, depois a Thaís já pode emendar, mas falar sobre essas questões, né, trans e de intersexo, falando um pouco sobre essa questão do o que é LGBTQIA+. Eu vou começar a falar, né, a sigla LGBTQIA+, ela é composta por identidade de gêneros e orientações sexuais. Antes de eu falar da nossa siglinha, eu vou falar do que não está na sigla, né, que é o cisgênero e o heterossexual. A pessoa cisgênera é aquela pessoa que se identifica com o sexo atribuído no nascimento, né? Então, se a pessoa nasceu com o sexo feminino no nascimento e ela se identifica com aquilo, ela é uma pessoa cisgênera, tá? E heterossexual é quando essa pessoa se relaciona
Heterossexual é a orientação sexual, é por quem a pessoa se relaciona. Então, no caso, uma pessoa cisgênera que se identifica com o sexo atribuído no nascimento e se apaixona e se relaciona com o sexo oposto, ela é heterossexual. Então, um exemplo, a pessoa mulher que se apaixona por homem, ela é uma pessoa heterossexual. Então, cisgênero é a identidade de gênero, heterossexual é a orientação sexual. E aí tem a letrinha LGBTQIA+, porque como a Regina trouxe aqui, que existem várias pesquisadoras, existem vários estudos, e conforme esses estudos dos nossos corpos vão se avançando, vão se descobrindo novas orientações sexuais e identidades de gênero, expressões de gênero, e vai aumentando essa sigla, que traz essa representatividade de pessoas que precisam ser representadas e respeitadas. E são pessoas, galera, que não escolhem em algum momento da vida se tornar assim, são pessoas que já nascem assim, tá? Então, vai muito além, não é uma escolha, não é uma opinião, tá? O L significa lésbicas, que são mulheres que se apaixonam por mulheres, né? Não necessariamente essas mulheres têm que nascer mulheres, são pessoas que se identificam como mulheres e que se apaixonam por outras mulheres. O G são pessoas que se identificam como homens e que se apaixonam por outro homem. O B são pessoas que, independentemente de qual gênero ela se identifica, ela se apaixona por ambos gêneros, tanto homem, tanto mulher, né? O T o T é um termo guarda-chuva que abrange, que é o transgêneros, né? Que é um guarda-chuvinha que abrange as mulheres trans, as travestis, os homens trans, os transmasculinos, tá tudo no T. Aí a gente fala trans, que é a abreviação da palavra transgênero, que é o termo científico usado. O I é o intersexo, depois a Thaís vai falar melhor para vocês sobre essa letrinha, que é o I dos intersexos, que são pessoas que nascem com características sexuais dos dois sexos. O A são os assexuais, que são pessoas que não têm essa atração sexual, que não têm essa relação sexual, que não sente essa vontade de se relacionar sexualmente com outras pessoas. Então, existem pessoas que morrem virgem e tá tudo bem, tá? E aí tem o P, que são os pansexuais, e aí os pansexuais são pessoas que se apaixonam por pessoas, por seres humanos, que independentemente da sua identidade de gênero ou orientação sexual, o pansexual se apaixona pelo que a pessoa é por dentro, não pelo que a pessoa se mostra por fora, né? E o mais é porque tem os não binários, tem as outras pessoas, conforme esses estudos vão avançando, vão sendo incluídos dentro do LGBTQIA+. Né? Então, na nossa letrinha LGBTQIA+, nós temos identidade de gênero e orientação sexual e expressão de gênero, né? Tem o queer, e todo mundo pergunta, mas esse que é de quê? É de queer. O queer ainda não foi muito... não é muito usado aqui no Brasil, porque é um termo em inglês, que na língua inglesa significa estranho, e que nesses países as pessoas elas se identificam como queer, né, também como uma maneira de se manifestar politicamente, de se expressar perante a sociedade, e também para dizer que ela faz parte da comunidade LGBT. Então, tem muitos países que a pessoa não fala que faz parte do LGBT, ela fala que é queer. Ah, eu sou queer, né? Então, queer vem muito como expressão de gênero. Então, para explicar melhor para vocês, orientação sexual, identidade de gênero está ligado aqui na região da cabeça, que é como a gente se identifica. Orientação sexual já é no coração, que é por quem a gente se apaixona, né? E expressão de gênero é a maneira com que a gente se expressa, que diferentemente do órgão da genitália do sexo atribuído no nascimento. Então, a pessoa trans é aquela que não se identifica com o sexo atribuído no nascimento, e ela também pode ser qualquer outra letrinha.
Então, a mulher trans, ela pode ser lésbica se ela se apaixonar por outra mulher, o homem trans pode ser gay se ele se apaixonar por outro homem, pessoas trans podem ser bissexuais, podem ser pansexuais e também pode ser o intersexo. A gente tem mulheres trans que são intersexo, temos homens trans que são intersexo. Então, o T da sigla LGBTQIA+, que é esse termo guarda-chuva, pode ser qualquer outra letrinha, porque se trata de uma identidade de gênero. Igualmente, é o cis, que nem eu expliquei no comecinho. Uma aula. Não dá para ter dúvidas, né, sobre identidade, sobre orientação e sobre expressão. E sobre identidade, orientação e expressão, Thaís vai falar sobre intersexo. É isso, Thaís? Intersexo vai ser qualquer variação que saia dessa congruência. Por exemplo, uma pessoa XY que nasce com vagina, né? Uma pessoa XXY, né? Ela não é nem XX nem XY. Uma pessoa que tem 50% de cromossomo XX e 50% XY. Uma pessoa que nasce com testículos e ovário. Então, assim, existem mais de 47, né, estados intersexos categorizados pela medicina, né? Então, é uma condição congênita. Ah, e vai descobrir todos quando nasceu? Não, a maioria não, porque só vai perceber que um bebê é intersexo quando o genital dele é diferente daquilo, né, que é definido, né, como macho ou fêmea pela biologia. Então, quando nasce com um genital diferenciado, que o médico olha e fica, nossa, será que é uma vagina ou um pênis? Ou quando nasce com os dois genitais ou com a ausência de genitais. A maioria das pessoas intersexo nascem com a ausência de genitais. E aí, então, assim, é mais visível, né, no nascimento. E no teste do pezinho, teste de hiperplasia adrenal congênita aparece também, que é um estado intersexo que necessita de alguns cuidados com a saúde, né? A maioria dos casos vai perceber na puberdade, porque nem sempre é algo visível, né? Então, por exemplo, chega na puberdade, uma pessoa que nasceu com vagina e foi nomeada de menina, ela não menstrua. Daí todas as amiguinhas já menstruaram, ela está lá com 16 anos, não menstruou ainda, não desenvolve mama e começa. A família fica preocupada, leva no ginecologista. Vai fazer ultrassom, descobre que não tem útero nem ovário. Vai fazer cariótipo a uma menina XY que tem vagina. E aí, entendeu? Então tem toda essa complexidade, né? A escola não ensina sobre isso, e aí como fica a cabeça dessa adolescente? Ou um menino, por exemplo, que chega na puberdade, não desenvolve o corpo igual dos outros meninos. A gente tem casos assim, que começou a ter cólica, fazer xixi com sangue, achou que era pedra no rim, foi para o hospital de emergência, fez ultrassom, tinha útero e estava menstruando. Então, assim, a maioria dos casos, aí vai descobrir mais na puberdade ou até na vida adulta, com 30, 40 anos. Quando a pessoa está lá tentando ou engravidar, ou, né, ou tanto gestar como engravidar, em qualquer situação. E aí não ocorre essa fecundação, descobre problemas reprodutivos e vai investigar melhor e acaba descobrindo que às vezes tem ovo teste, que é um ovário com características testiculares, às vezes, né, descobre que no lugar de testículo tem ovário, né? Então são descobertas que são feitas, né? Às vezes com 30, 40 anos. Então, a questão intersexo, eu falo assim, é LGBTI, ela é cis, ela é hétero, porque é uma questão corpórea, é uma questão biológica. Então, a gente vai ter pessoas intersexo que se entendem como cis e hétero. A gente vai ter pessoas intersexo que se entendem como trans, como lésbica, como gay, né, como Y-gênero, como bi. Então, assim, porque é uma questão corpórea, é uma variação das características corporais. Algumas pessoas intersexo entendem como um terceiro sexo. Thaís, que coisa interessante, que coisa interessante. Dá vontade de pegar a mão de vocês dois, de vocês duas, e pegar e levar assim para um local para falar isso para as pessoas, porque as pessoas não têm um mínimo, não tem assim, acho que não tem 20%.
da ideia, do conhecimento das informações que vocês estão trazendo para a gente. Porque, às vezes, quando essas informações chegam, elas vêm muito enquadradas numa perspectiva assim, bem científica, sabe? Nomes e exemplos bem confusos, né? Mas a forma como vocês apresentaram, como vocês estão apresentando para a gente consegue compreender, e aí vem um monte de luzinha lembrando de algumas pessoas, lembrando de algumas falas, lembrando de alguns discursos, sabe? E aí você começa a ter um reconhecimento, não é? Da área, do próprio contexto, né? Dentro dessa questão que tanto você quanto Brunielli colocaram, a gente tem que compreender como isso afeta a mentalidade cultural de uma população que foi apresentada a ela com posições binárias, né? de gênero. E o que eu digo nessa compreensão? Eu digo essa compreensão porque a gente agora é meio louco quando você vê o desafio de você enfrentar a violência diante de tanta falta de informação. A falta de informação realmente gera violência demais. Eu me lembro agora de um quadro que tinha no Chico Anísio, não vou dizer quantos anos eu tenho, não adianta, né? Então, até porque Chico Anísio é um clássico, mas tinha um quadro que um cara falava assim: é a ignorância que atravanca o progresso. A ignorância atravanca o progresso. E aí a gente observando que é a ignorância que gera realmente violência. E é por isso que a gente tem que falar, não é, sobre a criminalização que se tornou se falar, não é, sobre as questões de LGBTQIA+, e aí a gente tem a LGBTfobia, não é? E aí a gente vê que desde 2019 a homofobia é criminalizada no Brasil, e ela é uma legislação, essa criminalização ela foi atrelada à lei de racismo. Mas é interessante que houve esse atrelamento, mas racismo é racismo, homofobia é homofobia. Não é? A gente precisa compreender isso, porque deve existir dentro da lei especificidades, e as especificidades elas devem reconhecer, não é, as particularidades do crime que é cometido. Isso é muito importante. E daí a gente diz o seguinte: hoje prevê crimes de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia e procedência, religião e procedência nacional. A prática da lei contempla atos de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Muito interessante do que a Brunielli falou e de que você, Thaís, também fez esse complemento com a questão do intersexo, que não é muito falada. O que está nas redes sociais é uma coisa, outra coisa é quando você expande, quando você fala, como nesse momento que nós estamos aqui, para falar e as pessoas ouvirem, né? Para motivar as pessoas a compreenderem e a conhecer mais. E aí diz o seguinte: por isso, ainda que usado o termo de homofobia para definir essa lei, todas as outras pessoas LGBTQIA+, são contempladas, né? E aí, a minha pergunta para vocês é: qual é o papel das mulheres na luta, né, da LGBTQIA+, e de que maneira pode melhorar? Então, como é que se dá esse encontro das águas entre violência contra a mulher e essas questões da LGBTQIA+, né, contemplando as discussões sobre trans, né, sobre transgênero, que aí eu vou um pouco na rota de Brunielli, né, desse guarda-chuva. Sim, sim, Regina. Como é que a gente vai falar de diversidade em meio à nossa vulnerabilidade, né? Como a Thaís já trouxe aqui, vai muito além do órgão
sexual. Por dentro do nosso corpo existem os cromossomos, existem os neurônios, existem os hormônios, e tudo tem que bater com aquele órgão, porque se não bater, a pessoa ela não vai se identificar. E o que está acontecendo com as pessoas quando ela não se identifica com o sexo atribuído no nascimento? Elas estão sendo lançadas automaticamente para a margem da sociedade e cai sobre essa pessoa uma avalanche de violência. É muita violência. São pessoas que estão lutando para sobreviver, para existir. Né? A gente tem aí a menor expectativa de vida do Brasil, que é de 35 anos de idade, a expectativa de vida da pessoa trans no nosso país. É Né? isso mesmo, eu Então, é ouvi muito sobre isso, é difícil terrível. essas pessoas na margem da sociedade conseguir se empoderar, conseguir dar o seu carreira profissional, né? A gente não tem acesso a direitos básicos constitucionais, que é direito à educação, direito à saúde, direito a trabalho, à moradia, o direito à vida, que é o básico do básico, direito à dignidade. São pessoas que estão vivendo com o mínimo possível de vida, né? E se a gente for voltar alguns anos atrás, na década de 60, as pessoas trans eram lidas como loucas para fazer procedimentos horrorosos, e aí elas tomavam choque, tinha aqueles procedimentos horríveis em manicômios, e depois, quando parou com esse lance de manicômio, veio a ditadura militar, que colocou todas de joelho, prendeu, matou, torturou essas mulheres, e depois da ditadura militar veio a Operação Tarântula, uma operação da Polícia Militar para prender exclusivamente mulheres trans e travestis, porque eles achavam que essas mulheres estavam disseminando o vírus do HIV, né? E para fugir dessa Operação Tarântula, as mulheres trans tiravam debaixo da língua navalha, e aí daí vem a operação, daí vem o termo usado navalha debaixo da língua por essas mulheres, porque elas tinham que se cortar, elas tiravam a navalha debaixo da língua e se cortava para poder espirrar sangue, e os policiais tinham medo desse sangue, por achar que era um sangue contaminado, e aí eles não prendiam elas. Somente na década de 90 que a Organização Mundial da Saúde reconheceu que não se tratava de problema mental, que essas pessoas não sofriam de problemas mentais, né? Então, ao longo da nossa história, teve muita morte, teve muito sangue, muita prisão das mulheres trans, muito apagamento, né? Até quando as mulheres trans morrem, elas são violentadas, né? Morre a Jaqueline, mas é enterrada o João. Nem mesmo na hora que ela morre, ela é respeitada. Toda a história que a Jaqueline viveu, tudo que a Jaqueline fez na vida dela, não é reconhecida nem em lápide, né? Então, se for unir olhar para ao longo da história também sobre a luta das mulheres no nosso país, a gente vê também que as mulheres enfrentam muitas situações, enfrentaram e ainda enfrentam muitas situações para ter um lugar nesse mundo, para ter local de fala, para ter espaço dentro do mercado de trabalho, né? E para ter direitos garantidos. E é essa luta que a gente está travada há muitos e muitos anos, há uma população que está gritando por socorro há muitos e muitos anos, e a gente precisa que a sociedade tome posse disso, né? Que isso não seja responsabilidade nossa, que a luta das pessoas trans e a luta dos LGBTQIA+, não seja só para quem é da comunidade, que as mulheres e que as pessoas cis reconheçam a nossa vulnerabilidade e que elas também abracem a nossa causa, né? A gente está falando, amiga, de pessoas que são muito violentadas. Então, se coloca no lugar, se você não quer se colocar no lugar de uma pessoa trans, se coloca no lugar da mãe dessa pessoa, sabe? Ela tem mãe, ela tem família. Você gostaria, se você fosse mãe de uma pessoa trans ou de uma pessoa intersexo, que o seu filho fosse para a margem da sociedade, tivesse a prostituição como única e exclusiva escapatória de sobrevivência, né? Tivesse uma expectativa de vida de 35 anos de idade? É muito
muito injusto a maneira com que essas pessoas é tratada dentro da sociedade em pleno século XXI, ainda em 2022, né? A gente vê pessoas que são excluídas. Em 2020, a sociedade conheceu o isolamento social e eu acredito que ninguém gostou do isolamento social. Mas existem pesquisas que comprovam que 80% da população global nunca teve nenhum tipo de contato com uma pessoa trans na vida. Ou seja, isso mostra o quanto essas pessoas estão longe, afastadas da sociedade, estão excluídas de tudo e de todos, e com tudo funcionando. Né? Se a gente for fazer o teste do pescoço e olhar para o nosso lado, para o nosso redor, quantas pessoas trans trabalham na mesma empresa que você? Quantas pessoas trans estudam na mesma escola que você? Está no mesmos espaços de lazer e entretenimento que você? Essas pessoas existem e, majoritariamente, elas dormem durante o dia e vivem durante a noite, ou pelo menos tenta se viver, porque é da noite com que muitas sobrevivem, mas também é na noite que muitas morrem, né, com requintes de crueldade. Então, eu acredito que as mulheres têm um papel muito fundamental para trazer esse empoderamento e levantar a bandeira das mulheres trans, que também são mulheres e que também precisam dessa ajuda, desse apoio, porque as mulheres já passaram por esse processo de empoderamento dentro da sociedade e que elas precisam dar as mãos também para quem precisa passar por isso e que está passando por isso, por essa luta, por ocupar espaço para a gente ser quem realmente a gente é em todas as esferas na sociedade, que possa existir pessoas trans incluídas na educação, na saúde, na cultura, dentro do mercado de trabalho, ocupando grandes cargos, na política, né, no esporte, e a gente não vê. O que a gente vê hoje é a primeira mulher trans em se formar em advocacia, a primeira mulher trans a entrar numa multinacional, a gente está vendo a primeira. É bom, é muito bom, porque a gente está vendo que os espaços estão sendo abertos, mas que não fique só em uma, né? A gente precisa trazer essa narrativa que são pessoas que não escolheram passar por isso. Ninguém vai escolher passar por toda essa violência e exclusão social, né? Não existe isso, quando eu crescer eu quero ser travesti. Né? As pessoas não falam, as pessoas não decidem isso. Exato. Então, elas nascem assim, né? Porque os seus hormônios, os seus cromossomos, os seus neurônios não vai de acordo com o gênero designado no nascimento. E aí ela faz essa transição. E a transição na nossa vida, ela é natural. Todas as pessoas passam por transição. A gente transita da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, da fase adulta para a terceira idade. A gente estamos em constante transições, e a transição também de uma pessoa trans também é natural, só que não é naturalizada essa transição no nosso país. Essa pessoa é lançada automaticamente na margem da sociedade e tem que enfrentar os seus piores pesadelos para ser justamente quem elas são. E é interessante, Brunielli, que nessa história dos piores pesadelos, eu tenho aqui um dado do Fundo Brasil que é bem interessante, onde diz que alguns estados, como o Rio de Janeiro, produzem relatórios sobre violência motivada por LGBTfobia, mas essa não é uma prática comum e não existe em nível federal. Veja, sendo assim, é necessário recorrer ao trabalho de organizações não governamentais para obter esses dados. Cerca de 20 milhões de brasileiras e brasileiros, 10% da população, se identificam como pessoas LGBTQIA+, de acordo com a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que é a ABGLT, e cerca de 92,5% dessas pessoas relataram o aumento da violência contra a população LGBTQIA+, segundo a pesquisa da Organização de Mídia, Gênero e Número, né? Então, que tem o apoio da Fundação Ford. Esses piores pesadelos, eles vão se aprofundando, Thaís Beto, não sei se você concorda, eles vão se aprofundando mediante, não é, a falta de informação que gera, logicamente, uma falta de política pública específica com relação a essa questão, né? a essa vulnerabilidade existente.
Nessa pegada, eu queria que você recuperasse um pouco do que a Bruniele falou sobre essa questão de ser a primeira trans, a primeira não sei o quê, e com relação a intersexo, como é que, como é que se dá essa transição ou essa ascensão, né, do reconhecimento para que tenha uma visibilidade, não uma visibilidade de mais vulnerabilidade, mas uma visibilidade de dignidade, né, da pessoa humana? Então, eu queria até voltar um pouco nessa questão das mulheres também, porque não tem como a gente falar de intersexo sem falar de violência obstétrica e de violência institucional contra a mulher. Porque as primeiras a sofrerem a violência é quem está gestando um filho intersexo. E então, assim, é muito forte a violência obstétrica para as mães de intersexo. Tá? Vem desde a indicação da interrupção de gestação, falando que seu filho é uma aberração, isso já é uma violência, né? Então, e eu também vejo toda a pauta LGBTI, ela é uma violência pela quebra da masculinidade, tá? Se existe violência contra a população LGBTI, é porque existe violência contra a mulher. Por quê? Todas LGBTI quebram a questão do binarismo e quebram a questão da masculinidade. É a lésbica que a sociedade grosamente diz, é porque, né, desculpa os termos, né? Não foi bem comida, desculpa, mas eu acho que tem que falar isso. São coisas da masculinidade, ou é porque ela tem um trauma, ou porque É isso mesmo, tem a Thaís, ver é com isso isso. mesmo. É A o gente gay sabe, porque... desculpa te interromper, infelizmente a gente ainda tem que ouvir a história de estupro corretivo, né? A gente ainda tem que ouvir esse tipo, né? Já é uma questão do estupro, e ainda tem que ouvir que é o estupro para corrigir, né? Que é o corretivo. Então, você já que vê as ocorre aberrações muito. nas expressões com relação a isso. Não, você está corretíssima no que você É está o falando. gay que vai sofrer violência porque, nossa, vira homem, né? Ai, cheio de trejeito. Então, toda violência contra a LGBT é uma violência contra a mulher. A bi é a mesma coisa, a pessoa trans, então, nossa, vai todas as violências, porque, nossa, vamos falar assim, a grosso modo, ai, é o homem que quis ser mulher, olha como pode, tal, é uma violência, entendeu? É uma violência contra a mulher. Intersexo, então, nossa, não é menina, é menina, o que é isso? Então, assim, todas, não binário, então fica... Então, assim, toda a violência contra a LGBTI é uma violência contra o feminino. Eu entendo assim, entendeu? Então, a pauta LGBTI, ela é uma pauta que as mulheres, todas as mulheres têm que lutar, não só a mulher trans. Perfeito. Não só a mulher lésbica, não só a mulher bi, não só a mulher intersexo, entendeu? E aí vai muito além, né? Porque a gente sabe que tudo que remete ao feminino vai ser considerado inferior ou subjugado. Então, é isso que acontece. O domínio ele é completamente masculino. Então, eu penso que é isso, né? Então, a luta, né, nós somos a maioria em quantidade, né? Mulheres e LGBTI, mas, né? E a minoria em direitos. Então, em relação a intersexo, a gente vai ter as violências obstétricas já na gravidez, né? Várias. A violência contra esse bebê que não tem... até o ano passado não tinha direito nem à certidão de nascimento. Se hoje tem direito à certidão de nascimento é por causa da história do meu filho, que se tornou pública. Então, quando meu filho nasce, ele ficou sem declaração de nascido vivo, sem certidão de nascimento, por não ser nem menino nem menina. Então, as outras mães achavam isso normal, né? Eu não consegui nunca achar isso normal, eu ter um bebê no colo e ele não poder existir perante a lei, porque ele não tem um testículo. E fiquei sem licença maternidade, sem licença INSS, meu filho sem cartão SUS, ou seja, a pessoa intersexo ela não existe, simplesmente uma questão sexual, e aquela mãe, ela vai ter todos os seus direitos negados, que as outras mães, as mães de crianças que não são intersexo têm direito à licença maternidade, têm direito a auxílio maternidade, têm direito a registrar, pôr um nome no seu filho, olha. E aí, quando
eu fiquei muito inconformada com tudo isso, comecei a levar em conferências de direitos humanos, e aí a gente começou a ser chamado no CNJ. Até meu nome, gente, é Thaís Emília. Todo mundo, onde eu vou, me chama de Thaís Beto. É muito engraçado, porque Beto é o pai do Diego, meu marido. E nossas redes sociais são Thaís Beto, e todo mundo chama Thaís Beto, e eu não fico mais corrigindo. Teve até um lugar que saiu nome social, Thaís Beto, eu falei, uau, quero nome social. Mas Então, assim, por que eu estou já falando sei que eu já sei que eu vou apresentar a Bruniele Lemos e a Thaís Emília. Não, sabe por quê? Nem precisa, porque o que acontece? E isso, na verdade, foi muito por causa da luta em relação ao Jacob, a questão do registro civil e a não fazer uma cirurgia plástica quando ele nasceu. Porque esses bebês, quando nascem, são feitas cirurgias plásticas normalmente para o gênero mais sofrido, que é o feminino, né? Porque se tem um micropênis, né? Já pensam, não pode ser meio homem, né? Isso vem ao machismo em relação ao corpo intersexo. Então, vamos fazer uma vagina nele, né? Porque, já que vai, senão, para não ter um micropênis, né? Ou nunca pensa, quando faz aquela cirurgia no bebê, não está pensando no prazer sexual dessa pessoa. Está pensando, para pelo menos conseguir ser penetrável, porque ninguém vai querer, senão ninguém vai querer casar com ela. A gente escuta essas frases de médico. Então, são frases muito machistas, Gente, muito patriarcais. Quem vai querer casar com uma pessoa que não é penetrável? Entendeu? São essas frases que são faladas. Então, é muito forte o machismo com os corpos intersexos. E a gente foi contra fazer uma vagina no nosso filho, porque a gente queria que ele crescesse e escolhesse o que ia ser feito com o corpo dele, porque essas cirurgias são irreversíveis. E eu vi um médico que faz cirurgias, né, em adultos falarem, olha, vários chegam para mim querendo reverter e não tem como. E aí a gente começou a falar disso e começou a sair reportagem, de repente a gente foi apontado como os primeiros pais no mundo a lutar contra a mutilação em bebês intersexos e pelo direito a registro civil. E a gente não tinha ideia disso. E aí Thaís Beto ficou muito conhecido por isso, Thaís, mas é porque o meu marido é... Então, assim, então não tem como a gente... quando vai falar de intersexo, a gente não sabe nem dados. A gente, se a pessoa trans, ela sabe quantos morreram por ano, ou a expectativa de vida, de intersexo a gente nem sabe, porque, primeiro, não permite nascer, são interrupções de gestação. Quando nasce, são operados, normalmente os pais, por medo do preconceito, não contam nem para os pais deles, para os avós, e às vezes não contam para a própria criança, a criança vai descobrir na adolescência que aconteceu tudo aquilo, se torna um segredo da família. Então, não tem estatística. Então, começou mais ou menos uma notificação em 2009, mas não foram notificados todos os bebês, porque a maioria também descobrem questões corpóreas um pouco mais tarde, né? E hoje a lei que tem aí também vai forçar a subnotificação, porque a certidão de nascimento, ignorando o sexo, né, que foi uma vitória que a gente teve no ano passado, parcial nessa vitória, dos bebês intersexos, não é obrigatório. Se o pai ou a mãe quiser denominar como menino ou menina, pode. Então, a gente tem um apagamento, uma subnotificação, o próprio termo referido na lei. É muita violação, né, gente? Na lei é chamado ignorado. Nossa. Sexo ignorado. Então, quando você nomeia alguém de ignorado, e a questão do óbito, eu queria a certidão do meu filho como intersexo no óbito, até tem uma pessoa intersexo, a Mayara, ela é uma mulher intersexo, ela fala assim, o Jacob é um mini ativista intersexo. E eu acho que ele tinha que ter esse reconhecimento na certidão de óbito, e eu não consigo. Então, assim, é o mesmo também que as pessoas trans passam, que muitas vezes, quando são enterrados, não tem seu gênero respeitado, né? Então, a gente tem todas as violações e a falta de acesso à saúde. As pessoas intersexo não conseguem lugar para tratamento, para acompanhamento, tem poucos centros especializados que são os que operam bebês, e de adulto, a pessoa que quer operar não consegue, ela vai no ambulatório trans, aqui não é seu lugar, porque você é intersexo. Ela vai no intersexo, não, mas aqui a gente só atende criança, você já é adulto. E aí, se ela não tiver dinheiro, então, assim, que é o caso da maioria, nós estamos no Brasil, então é muito triste. Quando a gente fala de intersexo, a gente fala de apagamento, de invisibilidade, de ignorado, né, gente? Horrível, ignorado. Horrível.
Gente, a gente está chegando ao fim, mas a gente não pode deixar chegar ao fim sem fazer uma avaliação do que foi esse mês, não é? Esse mês do orgulho LGBTQIA+. Então, eu queria, vocês falaram dos desafios, não é? Falaram, fizeram uma apresentação belíssima, né? Uma aula sobre os aspectos conceituais, não é? Exemplificaram, não só na questão de exemplificar, mas vocês expressaram a vivência dos desafios, né, nesse âmbito, mas aí a gente precisa fazer, diz aí um saldo, né, como é que vocês viram, né, como é que vocês sentiram esse mês da mobilização, neste ano de 2022, né, ano de Copa, ano de eleições e ano de um saldo aí de 4 anos bem complicado, né? Como é que vocês viram esse movimento e quais são as perspectivas, né? Deixar aí para nosso público aí ouvir, não é? Quais são as perspectivas que vocês têm para o futuro, não é? Do segmento das vulnerabilidades, não é? LGBTQIA+. Sim, o mês do orgulho LGBTQIA+, para nós, da comunidade LGBT, é um mês bem agitado, é um mês de muitas solicitações, de muitos convites, né, onde todo mundo quer falar sobre esse tema, né, onde, inclusive, a gente estava até comentando antes de entrar aqui na live, sobre lugares que se realmente aproveitam dessa época para se autopromover e para dizer que levanta a bandeira LGBT, só no mês de junho e depois no restante do ano não faz nada, né? Então, entre junho desse ano e junho do ano que vem, existe mais de 300 dias que nos separam. E a nossa luta não pode parar e a nossa luta não deve ser só no mês de junho, né? As pessoas estão morrendo o ano inteiro. Então, é sobre conscientizar as pessoas que levem essas pautas, essas narrativas, não só apenas no mês de junho, mas que haja de fato um compromisso em trabalhar com o tema e com essa narrativa durante os 12 meses do ano, né? Trabalhar com a diversidade, falar sobre isso, porque essas pessoas estão sofrendo violências durante o ano inteiro, né? Não é só no mês de junho que os LGBTs existem, né? Então, esse ano, para mim, principalmente, teve um salto muito grande de convites, de participações em eventos, muitos convites sem remuneração, eles querem que a gente fale, mas não querem remunerar, eles vê como se nós fossem obrigadas a falar, né? Por ser LGBT, mas é o mês de vocês não vai falar, né? Tipo assim. Mas eu tive um aumento muito grande nas procuras, eu acho isso legal até, porque as pessoas estão se interessando em levar esse assunto, em falar sobre, né? Então, eu acredito que nós estamos caminhando aí com muita luta, com muita garra para uma sociedade mais justa, mais igualitária. E eu costumo dizer, por onde eu passo, é que a gente precisa construir lugares seguros para mulheres, porque se o lugar é seguro para mulheres, o lugar é seguro para todo mundo, né? E hoje em dia, no nosso país, na onde é que as mulheres encontram um lugar seguro para elas, né? Como a Thaís já falou, que o machismo é muito grande, né? Não deixa com que a nossa luta, a nossa pauta vá adiante, né? Então, quando eles vêm com preconceito contra os LGBTs, eles vêm com preconceito contra o feminino, e é sobre isso. Por isso que a importância das mulheres estar junto com a gente nessa luta, nessa pauta, para a gente conseguir levar a nossa luta cada vez mais adiante, né? Levar a nossa luta para um outro patamar, para que a gente possa, de fato, ter vida digna, com qualidade de vida, com uma expectativa de vida mais alta, né? Que crianças intersexo não sejam mutiladas e que possam viver dignamente, que tenham a sua identidade respeitada, que pessoas trans possam ocupar lugares na sociedade que não seja as praças e a prostituição ou a marginalização, né? E que os LGBTs possam ter vida digna no nosso país, assim como qualquer cidadão merece ter respeito, dignidade, ser livre, dona de si, e é sobre isso, é sobre a gente construir esses ambientes, esses lugares seguros para mulheres, que teremos um lugar seguro para todos, sem exceção. Maravilha, Bruniele.
Thaís, qual é a sua, né, o seu alô, o seu oi, para a gente ir finalizando ao nosso público. E depois eu vou voltar para a Bruniele para deixar a oportunidade de dar algum contato, dizer alguma instituição, como é que a gente conversa com você, o Instagram, e aproveitando aqui com Thaís. Thaís, você lançou esse livro, não é? Um livro que você lançou na Bienal, foi isso? Pronto, e aí fala desse livro para nós, e diz aí como é que foi, como é que você avaliou esse mês, não é? Então, na Bienal eu tive o lançamento da segunda edição do livro, é um livro relato, né, que eu conto do nascimento do meu filho, né, como que foi ser mãe de um bebê intersexo, né, todas, como se dá de fato essa realidade, que ela é bem, né, bem pesada, né, mas eu trago muito, muito mesmo sobre a questão da violência contra mulheres, porque primeiro eu contextualizo a minha vida, né, que eu saía de um relacionamento abusivo, né, e mesmo assim, as violências continuavam, mesmo eu estando já em outro relacionamento, tendo filho, as ameaças e tudo mais, e no livro eu trago um pouco disso aí, porque a gente sabe que as mulheres, normalmente, elas são mortas quando elas saem do relacionamento, né? Logo em seguida, e às vezes nos primeiros anos ainda, elas correm muito risco, né? Então, eu trago um pouco disso. O lançamento foi bem interessante, né? Porque no estande que eu estava, as outras autoras que estavam eram livros também em relação a questões de mulheres mesmo, histórias reais de mulheres, questões de violências, né, de feminicídio, foi muito bom. A gente, né, fez uma ocupação na Bienal Intersex, né, chegamos com as bandeiras, mobilizamos mesmo, isso foi muito bom, porque muitas pessoas se aproximaram, perguntando por causa das bandeiras, lá, Bruniele. Aí eu vou tirar um Gente, que print. interessante! Que bacana! Quando eu estiver aí em São Paulo, eu vou querer também. Aí eu Vou não ver se consegui, dá. a mão não alcança aqui para tirar Mas print. tá vendendo online, não tá, não tá, Vende Thaís? online, vende em algumas Ótimo. livrarias, tem na Martins Fontes, tem mesmo em algumas livrarias e online. E tem no Ai, meu que site. bom. Meu Pronto. site vem de um projeto também do Instituto Avon, projeto Semente. Aí eu queria tirar o print, mas eu não consigo, gente, porque eu estou no computador, alguém tirar. Mas aí eu acho que a Deveria. Ana Lu consegue tirar. Enquanto a Bruniele diz aí algumas informações de contato, se vai separando aí um trechinho do livro para a gente encerrar essa live com um trechinho Tá. de uma Eu ia frasezinha até aí do livro. colocar, eu já ia passar até os contatos. Pronto. Bru, mas aí você volta, eu vou voltar com você, enquanto você Tá. procura aí você passa o contato e a frase. Bru, diz aí como é que a gente se encontra, o que você está fazendo, aonde você está, como é que você pode ajudar? Ai, amiga, eu acho que a gente podia fazer uma live dessa 2.0 comigo e com a Thaís para a gente poder falar um pouquinho do nosso projeto, do nosso trabalho que a gente Eu, realiza, né? eu ia sugerir isso, eu ia sugerir isso. Sim, amiga. Vocês podem pesquisar Associação Transbordamos em qualquer plataforma digital que vocês já irão encontrar o nosso trabalho. Estamos aqui no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, aqui na cidade de São José dos Campos. Também eu estou nas redes sociais como Bruniele Lemos, e aí vocês podem entrar em contato com a Transbordamos, que iremos acolher com o maior carinho, né? E a Transbordamos é uma organização voltada exclusivamente para as pessoas trans, né? Então, a gente tem 7 comissões dentro da associação que tem projetos incríveis que atuam diretamente para essas pessoas, né? Para levar dignidade, promover os direitos dessas pessoas, e também temos o enfrentamento à violência como parte do nosso DNA. Vamos ter o imenso prazer de receber vocês da nossa associação, vim com a gente transbordar amor, transbordar acolhimento, transbordar transformação e construir essa sociedade tão sonhada, mais justa e igualitária para todos. Uhul! Lembrando que Transbordamos é fruto de uma ideia do Juntas Transformamos. É de Bruniele a ideia, tá? O projeto, tudo, mas nós tivemos a honra dessa ideia, desse projeto ser apresentado ao programa Juntas Transformamos, tá, gente? Então, se liga aí, representante,
Fica de olho, empresária. Vem, que a gente sabe que você tem boas ideias, sabemos que você tem bons projetos em todo esse Brasil. Convidamos você para se apresentar e juntas transformar com a gente. Thaís, é contigo. Contato, como é que a gente te encontra? E eu queria que você deixasse uma mensagem para nós. Tá bom, Thaís? Por Tá, favor. eu vou ler um trechinho, 3 trechinhos do livro que eu acho que é interessante, né? Que o primeiro, quando eu trago um pouco antes, né, do Jacob, né, quando eu estava tentando sair de um relacionamento abusivo, né? Eu indo trabalhar, no caminho meu celular toca. Era a diretora da escola de Gui dizendo: seu esposo está aqui na escola, parece um tanto alterado, pediu para você falar com ele. Guilherme está na sala de aula arrumando material e chorando porque o pai disse que iria levá-lo embora. Achei muito estranho e não liberei Guilherme, tentando sequestrar as crianças na escola armado, né? Aí o dia do meu parto do Jacob, né? Ao iniciar esse processo, eu acho assim, a violência contra a mulher está em todo lugar, né? Ao iniciarem os procedimentos, os médicos estavam muito angustiados e tensos, não só pelo fato de não saber o que iria acontecer, mas também porque naquele hospital, naquela madrugada, havia falecido 2 meninos, e a anestesista que estava cuidando de mim foi a mesma que teve que anestesiar para eles morrerem sem dor. O pai desses meninos não aceitava a separação da esposa. Então, quando a esposa saiu para trabalhar, ele deu remédio para as crianças dormirem, pegou uma faca, perfurou as crianças em vários lugares e foi filmando. Aí eu descrevo, porque a equipe que estava cuidando de mim, eles estavam em prantos, porque eles tiveram, né, que cuidar da morte dessas crianças. E aí eu trago uma coisa que é a violência institucional contra mães de intersexo e contra a dignidade de bebês intersexo. No momento da alta hospitalar, a enfermeira vem com a carteira de vacinação, teste do pezinho, orelhinha, teste do olhinho e diz que não irão fornecer a declaração de nascido vivo porque o bebê não tem sexo definido. Por sua genitália ser ambígua, não poderiam preencher o campo sexo. E aí, né, a gente vê o tanto de violências e sempre remetendo ao feminismo. Agora, de contato, eu queria deixar meu site, que vem de um projeto do Instituto Avon, né, o Projeto Semente, que foi a criação desse site, trazendo, como eu acabo trabalhando várias linhas, né, de empoderamento, então, eu teve a ideia de fazer esse site, né, então ele está no meu nome mesmo, né, que era para linkar todos os projetos que eu trabalho no site, né, e colocar materiais, tudo. Então, é thaisemilia.com.br. Aí lá vai ter a direção para todos os meus contatos, mas rede social, a que o pessoal mais conhece é o Instagram, @thais.beto, e o TikTok, thais.betojacob. Nosso TikTok tem um alcance de número de vídeos, gente, já está com 65 milhões de visualização em vídeos. Então, se eu somar o número total. E é também um trabalho, um projeto do Juntas também, né? O do meu TikTok, ele vem tudo. Ele entra tudo. Entra causa intersexo, entra do Juntas, entra... a gente começou a postar coisas e começou a subir muito rápido. Que bacana, né? Que bacana. E é isso. Olha, impactada. Vamos ter 2.0? Sim, vamos ter. Vamos ter, porque aí não pode ficar só nessa gota de um oceano. Concorda comigo? Então, gente, você gostou? Se você gostou de ouvir, então, divulgue, compartilhe, porque é muito importante, não é? Que a gente possa disseminar informações para que a gente possa diminuir a violência. A violência não se diminui prendendo, não se diminui perseguindo, não se diminui, não é, no revide. O processo de diminuição da violência verdadeiramente é a informação que, somada com o amor, com o respeito e abraçada pelo reconhecimento, transforma vidas, transforma a realidade, muda a mentalidade e nos abre para o novo. Então, fique aberta para o novo. Venha conosco,
e juntas vamos transformar. Obrigada, Bruniele, obrigada, Thaís, obrigada a todos, obrigada, Luísa, Nalu e essa equipe maravilhosa que faz o Juntas Transformamos. Beijo!